Hello, hello everybody, how are you doing? Eu estou aqui com vocês, eu sou o professor Luiz Bragança do Componente de Língua Inglesa e vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje é a aula de número 14, revisão e avaliação. Agora foco aí que a aula já vai começar. Vamos lá. E para iniciarmos a nossa revisão de hoje, vamos começar falando sobre textos legais, ok? Quando eu falo textos legais, não são de beleza, assim, não, são textos jurídicos, né? Aqueles textos que falam sobre negócios, ok? Olha só, o que são esses textos legais? Eu mostro aqui para vocês que eles são os textos que regem as relações internacionais, que incluem tratados, convenções, acordos, declarações e resoluções. Isso são textos legais. Nós temos mais uma característica sobre textos legais, que é esse aqui, ó. São produzidos por organizações internacionais como as Nações Unidas, a União Europeia e por estados soberanos em acordos bilaterais ou multilaterais. É muito importante que esses acordos eles não sejam unilateral, tem que ser bilateral ou multilateral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um acordo que fica bom para duas partes, se for bilateral, ou para várias partes, se for o multilateral, ok? Então, esses textos têm que ser produzidos de uma forma bem tranquila, que seja bom para todos. Uma outra característica deste texto é que eles regulam, como vocês podem ver, eles regulam as interações entre nações, abordando os temas como direitos humanos, comércio, meio ambiente, segurança e paz mundial. Se vocês observarem quando acontecem as guerras, ok? Quando existem refugiados, a Organização das Nações Unidas, a ONU, elas sempre elaboram textos que vai falar sobre os direitos humanos, que vai falar aí para a paz mundial, ok? Então, estes textos, eles vão regular essas interações para que as nações não entrem em conflitos, para que as nações possam viver em paz. Nem sempre eles obedecem a estes textos, a estas recomendações, né? Mas elas estão aí para serem utilizadas. Vamos ver mais características sobre os textos? Vamos lá. Olha só, formalidade e precisão. A linguagem é extremamente formal e precisa para evitar ambiguidade. Não pode ter duplo sentido, ok? Uma outra característica é a estrutura rígida. São organizados de maneira clara, com preâmbulos, artigos, seções e cláusulas. Ela está toda amarradinha, toda direitinha para não ter ambiguidade. Uma outra característica é o vocabulário técnico, pois utilizam termos específicos do direito internacional e muitas vezes com significados que não são óbvios no uso cotidiano da língua. É um texto um pouco difícil de se entender. Neutralidade. Os textos são redigidos de forma impessoal e objetiva, ok? Vai direto ao assunto. Bom, nós temos aí esse texto, que ele fala aí sobre o Shakespeare, to be or not to be, e a Universal Declaration of Human Rights, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Bom, falando aqui sobre os textos legais para vocês, Reading Comprehension. Olha só, esses textos legais, vocês têm que ter uma leitura atenta ao vocabulário jurídico, ok? É um pouquinho difícil. É importante você compreender esses termos técnicos legais. Como eu falei, é difícil, mas não é impossível. Contextualização histórica e política. É importante saber o que motivou a criação de um texto legal, para que possa ajudar na interpretação. Foi uma guerra? É algo relacionado à economia? É algo relacionado aos direitos humanos?
o que aconteceu, né? O que está por trás da história, para que nós possamos entender aí essa contextualização, beleza? Vamos lá dar continuidade aí, ó. Análise crítica, ok? Nós temos que ter uma análise crítica, avaliar as implicações práticas de um tratado ou convenções no cenário atual. Então, essas são aí algumas características, né, dos textos legais. Vamos agora falar sobre textos discursivos? Perdão, falei discursivos, não, textos literários, ok? Então, olha só, os textos literários na língua inglesa, eu trago aqui essa frase famosa de William Shakespeare, to be or not to be, ser ou não ser. Diferente aí dos textos legais, né? Os discursos literários, eles oferecem uma versão subjetiva e artística das relações humanas, políticas e sociais. Outro ponto, né? Os escritores, eles usam a língua para expressar ideias complexas, emoções, críticas sociais e muitas das vezes nuances e subtextos. E onde que nós vamos encontrar discursos literários? Muito simples, olha só. Nós vamos encontrar em romances, também vamos encontrar em poesias, podemos encontrar em ensaios e também, por último, em peças teatrais. Vamos ver as características do discurso literário. A expressividade é uma linguagem mais expressiva, com o uso de metáforas, símbolos e figuras de linguagem, ok? As metáforas, elas aparecem muito. Continuando, nós temos também como característica a subjetividade. Muitas das vezes reflete a visão pessoal do autor sobre determinado tema, ao contrário dos textos legais, ok? Os textos legais, eles não têm essa visão aí da subjetividade. Contexto cultural reflete a cultura e o tempo em que foi produzido, sendo importante entender o contexto histórico do autor e da obra, em que ano ele viveu, qual era a crise daquele momento. Diversidade de estilo pode variar de um estilo mais formal a uma linguagem coloquial, como em romances contemporâneos. Esta aí é uma outra característica deste tipo de texto. E para nós finalizarmos, né, nós vamos agora aí falar sobre o reading comprehension, sobre a leitura, de fato, né, dos discursos literários. Olha só, a leitura tem que ser atenta à linguagem figurada, identificar metáforas, ironias, simbolismos, né, que vão se revelando no texto, o que não acontece nos textos legais, já acontece nos literários. Continuando, análise de personagens e temas em romances, entender a construção dos personagens e seus conflitos pode oferecer insights sobre as questões tratadas pelo autor, ok? Outro ponto é a contextualização histórica e social. Em geral, reflete e questiona o ambiente social, político em que foi escrita, como o colonialismo, o racismo ou a desigualdade de gênero. Então, esses foram os pontos, né, que nós falamos aí sobre o texto literário, ok? E agora vamos pular um pouquinho, falar mais um pouquinho de língua inglesa, mas vamos falar sobre o inglês em si, American English e British English. Olha só. American English e British English, eles se diferenciam bastante e entre essas diferenças nós temos aí, né, a pronúncia, o vocabulário, a ortografia e a gramática. Mas algo que mais se diferencia mesmo é pronúncia e vocabulário. A ortografia é um pouco menos e a gramática bem menos. Vamos observar aqui alguns casos de diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. A primeira diferença é esta aqui, olha só. De um lado nós temos UK, que é United Kingdom, ou seja, o Reino Unido, e do outro lado nós temos US, que é United States, os Estados Unidos. Bom, de um lado nós temos o British English, que é o inglês britânico, e do outro lado, American English. Vamos lá para os vocabulários. British English, sofa. American English, couch. Essa é a diferença.
Próxima palavra, nós temos aí o guarda-roupa. British English, wardrobe. Já no American English, closet. Ok? Próxima palavra, nós temos aí a lixeira. No British English, nós chamamos de rubbish bin. Já no American English, nós vamos chamar de trash can. Ok? Uma outra palavra é esta aqui, ó. É a torneira, né? British English, nós falamos tap. Já no American English, nós falamos faucet. Continuando, nós temos agora o British English garden e American English backyard, que é o quintal, ok? E para finalizarmos as nossas palavras, nós temos aí a lanterna, né? No British English, a palavra é torch, American English, flashlight, ok? Então, são esses vocabulários, mas eu vou trazer agora uma lista de outros que não dava para botar em imagem, né? Uma imagenzinha, mas olha só. De um lado, nós temos British English, university, holiday, the cinema e football. Do outro lado, nós temos no American English, college, vacation, the movies, soccer. E na sequência, nós temos aí ó, a universidade, férias, cinema e futebol. Beleza? Bom, já que estamos falando da língua inglesa, vamos falar sobre um tópico gramatical muito importante, que é o simple present. O simple present ele é um tempo verbal que será utilizado para nós falarmos de ações habituais que ocorrem no presente. Nós vamos usar para falar de verdades universais. A água evapora ao atingir 100 graus Celsius. Ou seja, a água evapora, isso é uma verdade universal. Sentimentos, desejos, opiniões, preferências. É para isso que nós utilizamos o simple present. Vamos agora ver como que nós podemos conjugar os verbos no simple present. Olha só, vocês já sabem que na língua inglesa nós temos os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they. Nós vamos dividir aqui. Nós vamos primeiramente falar sobre o I, you, we e they, ok? Quando eu vou conjugar o verbo, nós vamos utilizar no infinitivo sem a palavra to, ok? Basta nós falarmos, se eu quiser falar assim, ó, eu luto, I fight. Tu lutas, you fight. Eles lutam, they fight. Ok? Aqui eu tenho o verbo talk, que é o verbo falar, conversar, né? Se eu quiser falar assim, ó, eu converso, I talk. Tu conversas, you talk. Eles conversam, they talk. Então, o verbo ele vai ser o mesmo para todos esses pronomes aqui. Mas, quando for na terceira pessoa do singular, é onde vai acontecer a diferença. A regra geral diz que o verbo vai terminar em S. Se eu quiser falar assim, ó, eu quero, eu falo I want, ok? Eu quero, I want. Mas se eu quiser falar ele quer, eu falo he wants. Eu preciso acrescentar este S aí no final. Aí eu tenho o verbo need, que é o verbo precisar. Se eu quiser falar assim, ó, eles precisam, eu vou escrever they need, eles precisam. Se eu quiser falar ela precisa, vai ser she needs. Teacher, está no plural? Não, não está no plural, ok? Este verbo ele está conjugado. Assim como nós temos as conjugações na língua portuguesa, nós temos na língua inglesa. Vamos observar mais embaixo, olha só. Os verbos terminados em Y. O que nós fazemos? Nós vamos trocar o Y por IES. Então,
flies. Eu posso falar bem assim, ó. The bird, o que é bird? É o pássaro. The bird flies, ok? The bird flies. O pássaro voa. The baby cries. O bebê chora. Então, eu preciso acrescentar aqui esse IES. Mas se eu quiser falar nós choramos, vai ser we cry, normal. Ok? Sem o to, essa é a conjugação. Nós choramos. O bebê chora. The baby, aí já é diferente, ó. The baby, aí eu vou botar o IES. The baby cries. Ok? Vamos dar continuidade vendo mais verbos que nós vamos fazer modificações. Simple present na terceira pessoa singular, exceção. Quando houver uma vogal antes do Y, nós não mudamos, botamos apenas o S. Se vocês observarem aqui, ó, anteriormente eu mostrei para vocês que, olha aqui ó, o que tem antes do Y, uma consoante. Antes do Y tem uma consoante. E aqui, antes do Y tem uma vogal, vogal. Então, apenas o S é utilizado. Então, quiser falar, ele joga, he plays. Existem alguns verbos que eu vou acrescentar ES. Que verbos são esses? Se ele terminar em SS, X, SH ou CH. Olha aqui os exemplos, ó. He passes, she catches, he fishes, it pushes. Ou seja, ele passa, ela pega, ele conserta, isto empurra, ok? Então aí nós temos que acrescentar o ES se terminar numa dessas situações. Vamos analisar agora a estrutura do Simple Present. Nós vamos iniciar o Simple Present utilizando o sujeito, na forma afirmativa, sujeito, verbo, complemento. Muito simples. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a forma. Olha só o exemplo. Ó. Eduarda dances ballet. They dance zumba on Fridays. Eduarda dança balé. Eles dançam zumba às sextas. Vocês podem observar que para Eduarda eu acrescentei o S, ok? Porque eu estou falando da terceira pessoa singular. Então, esta é a forma afirmativa do Simple Present. Vamos continuando. Na forma negativa, o que nós temos que fazer? A forma negativa é simples. Nós precisamos acrescentar, olha só, o don't ou doesn't. O doesn't vai ser para he, she ou it. E depois o verbo e o complemento. Mas lembra, quando eu uso o doesn't, o verbo ele volta para o normal. Lembra que no exemplo anterior era Eduarda dances, agora é Eduarda doesn't dance ballet. O verbo volta para o normal. They don't dance zumba on Fridays. Eles não dançam. O que é don't? Don't é a abreviação de do mais not. E doesn't é a abreviação de does mais not. Eu só faço abreviar. Vamos olhar a forma interrogativa? A forma interrogativa, nós vamos iniciar a pergunta com do ou does. Lembra que o does é utilizado na terceira pessoa. He, she ou it. Ok? Olha a pergunta. Does Eduardo dance ballet? Do they dance zumba? Ó, o do eu uso para I, you, we, they. E o does eu vou usar para he, she ou it. Ok? Vamos lá. Continuando. Nós temos aí, simple present, the baby at night. E aí, se eu fosse usar o verbo to cry ou to sleep? Com baby, eu acrescentaria bem aqui, cries ou sleeps, ok? Bruna in her bedroom. Watch e play. Ficaria watches, ok? Com ES, porque ele termina em SH. E o play seria plays. Ok? Bom,
A nossa aula de hoje foi bem simples. Nós falamos aí sobre textos legais e textos literários. Nós falamos sobre British English e American English, que é a diferença deles, e também falamos sobre o Simple Present. Lembra que a diferença dos textos legais e textos literários, né? Subjetividade, não subjetividade, ambiguidade, sim, ambiguidade, as diferenças dos tipos de inglês no vocabulário e o Simple Present, o foco para a terceira pessoa, he, she e it. Ok? Muito obrigado pela aula de hoje. A gente se vê em um outro momento. Bye, bye.